Essa semana, o Daniel e eu estudamos a história de Demóstenes, um dos personagens históricos mais admiráveis na minha opinião. Ele nasceu em Atenas, Grécia, em 348 a.C., em uma família rica. Todavia, aos 7 anos de idade, ele se torna órfão e os seus tutores se apropriam da herança. Demóstenes cresce uma criança tímida e retraída, mas ele decide que queria se tornar um grande orador, especialmente para processar os seus tutores em busca da herança. Demóstenes então começa a estudar oratória, se dedica muito a isso, e quando ele se sente preparado, ele vai fazer o seu discurso para aquela grande multidão, naquele local onde discursavam os grandes filósofos gregos. E quando ele faz o seu discurso, aquela grande multidão o ridiculariza. Ele é vaiado porque Demóstenes tem grandes problemas. Olha só, ele tinha um grande problema em sua dicção. Algumas literaturas dizem que ele era gago, outras dizem que ele apenas tinha uma dicção péssima. Além disso, ele tinha uma voz muito fraca, ele falava baixinho e, se não bastasse, ele tinha um tique nervoso que o fazia fazer esse movimento aqui com o ombro. Então imagine alguém gago, falando bem baixinho e ainda com esse movimento querendo ser um orador. Olha, o desiderato de Demóstenes não era fácil. A maioria das pessoas desistiria, mas não Demóstenes. Ele então decide se dedicar mais ainda, intensificar os seus estudos e o seu treinamento. Ele raspa metade do cabelo e metade da barba para ficar muito feio e assim ficar isolado. E ele começou a treinar muito. Ele colocava pedras na boca para treinar a sua dicção e ele ficava treinando discursos com aquelas pedras na boca. Ele ia para a frente do mar e ficava proferindo discursos, tentando superar o barulho das ondas. Alguns contam que ele treinava discursos correndo para fortalecer os pulmões, e ele colocou uma espada, assim, alguns dizem espada, outros dizem que foi uma lança, mas algo que furava acima do ombro. Então ele ficava treinando discursos na frente do espelho, e quando ele fazia aquele tique nervoso, furava. E desse modo ele conseguiu superar aquele tique nervoso. E após muito treinamento, Demóstenes se tornou o maior orador da sua época e é considerado hoje o pai da oratória, um dos maiores oradores da história mundial. Quando eu terminei de contar a história para o Daniel, ele disse o seguinte: Papai, eu quero ser o Demóstenes. Eu disse: Daniel, tu pode ser um orador muito melhor que ele. Mas como se eu não sou gago? Eu disse: exatamente. Se ele, sendo gago, conseguiu, imagine tu que não é. Eu vou precisar falar com pedras na boca? Não, Daniel. Mas enfim, essa história nos fala muito sobre a nossa capacidade de evolução e de superação de obstáculos. Eu espero que ela te encoraje a ir atrás dos teus sonhos. Vai à luta, porque com muita dedicação e esforço você pode ir muito mais longe do que talvez você imagine.